Ei! Ei! Ué, já vai começar? Ah! Silêncio! Já vai começar! Ei, menina! Oi! Oxente! Tava distraída, Era. Já vai começar, é? Já sim. Eita, pois... Tava pronta? Espera aí, deixa eu só me aprontar aqui, viu? Meu nome é Ashley Alves, tenho 23 anos, sou atriz, travesti, né? Pretinha da periferia. E sou a Catirina do Boi Maracatu. A gente fecha. Não é não? E eu comecei a participar da associação desde pequena, né? Onde a gente aprendeu muitas coisas aqui. A gente aprende, ensina. Tambor, tambor, vai buscar quem mora longe. Tambor, Ai, a gente tava prestes a ir pro Carnaval do Recife para viajar. Na madrugada, a gente ficou sabendo, uma pessoa ligando para uma pessoa ligando para outra, dizendo que a estação, a sede do Boi Maracatu tava pegando fogo. A gente ficou louca, desceu, pegando água para apagar fogo e sem conseguir, até que os bombeiros chegaram, né? Aí foi queimada a história todinha, né? Que a gente tinha passado o ano trabalhando, né? Construindo todo o material, todo o equipamento nosso novo. Foi tudo destruído pelos vândalos que atearam fogo na nossa sede. Mas nós não deixou, assim, nos pediram para ajudar grupos e ainda fomos fazer o Carnaval do Recife, mas também muito tristes, muitos, pela queimada do Boi Maracatu. O boi é periferia, pobreza. Não é só a brincadeira. A comida vem do boi. É o que nos conta Everaldo Marques, um gigante de 1000 habilidades, crescido entre as encantarias que iluminam vielas e favelas de Arco Verde, o fazedor do boi maracatu. Ator, cantor, bailarino, dramaturgo, coreógrafo, costureiro, maestro e formador de brincantes, ele ensina a crianças como Lucicleide, que vive com a mãe e 12 irmãos em uma casa de 2 quartos, que é a língua generosa e solidária do boi, que agrega e afaga. Por isso, o boi que convida a brincar e a imaginar múltiplas identidades é também a sua salvaguarda. Cria espaços de cultura, bota comida na mesa e transforma a biografia da pobreza. Meu nome é Everton Macena, tenho 24 anos, sou artista. Comecei nessa vida de arte com meus 16 anos, convidado pelo meu irmão para entrar no Boi Maracatu. Daí cheguei aqui pensando que era só um passatempo para mim, que eu ia vir no dia, no outro não. Mas eu fui começando a gostar do boi. E comecei a vir, estou aqui até hoje. Como eu comecei no Boi Maracatu, eu comecei tocando. Cheguei, fui aprender a tocar, daí fui tocando. Primeiro ano do concurso eu toquei Ofalha. Daí no segundo ano de boi meu, eu virei o tripa do boi. Porque o menino que fazia o tripa saiu. Daí eu disse, não, vou fazer no lugar dele.
Daí comecei a fazer, daí fui gostando. Hoje eu sou maestro do Boi Maracatu, faço oficina aqui para as criançadas da comunidade, rapazes, adultos já. E estou aqui até hoje, ensinando e aprendendo também. Hoje eu sou o maestro do Boi Maracatu. E aí eu acho lindo a brincadeira do boi, eu acho importante o trabalho que você tem com essas crianças, com esses jovens que trabalham com você, que luta, tudo junto. Porque você trabalha ajudando o quê? Aqueles grupos, aqueles jovens que estão lá fora, que precisam da nossa ajuda no nosso trabalho, e nós estamos ajudando. Olha, eu desejo para essas crianças que hoje estão no boi, eu desejo que é muito importante, que são meninos que começaram pequeno a brincar. Eu conheci, vi o seu, faz muitos anos, eu estou há 40 anos aqui, que eu vi pela primeira vez o seu grupo, gostei. Muita criança, eu me sinto feliz de ver essa tua brincadeira, Everaldo, tão bonita em Arco Verde. Eu acho bonito, porque jovens que a gente não vê a bagaceira, que a gente não vê nada errado, a gente só vê o trabalho. É muito importante esse trabalho daqui para frente ainda para você e para os jovens que estão com você. Comecei na Associação Cultural Boi Maracatu com 16 anos. Cheguei para só brincar com meus primos. Fui começar a tocar, dançar e comecei a gostar da coisa. Hoje eu sou músico do Boi Maracatu. Não só músico, como eu faço diversas coisas. Eu danço, faço urso, eu canto, faço ensaio com os meninos. Sofremos muito preconceito de vários tipos de pessoas. Tanto de família, como colega, gente que nós nem conhecia, gente de classe mais alta que tinha um pouco mais de condição, que falava o que nós fazia não era certo. Não ia dar futuro, nós não ia ter futuro com aquilo. Hoje no Boi Maracatu eu toco todos os instrumentos percussivos, como caixa, alfaia, reco-reco, ganzá, atabaque, agogô. Aprendi a costurar, bordar, fazer figurino, dançar, nós não sabíamos dançar. E hoje tudo eu aprendi no Boi Maracatu e hoje tudo isso nós repassa para os meninos. Como nós estamos pegando comunidades carentes, lá nós ensinamos muita coisa aos meninos. Já tentaram queimar a gente, já roubaram, aí já vieram aqui arrombar, destruir tudo que nós conseguiu no meio do caminho. Para quê? Para nós desistir, dizer que o que nós estávamos fazendo era errado. Já muitas vezes passando no meio da rua, o povo chamando nós de gay, dizendo que aquilo que nós fazíamos só tinha gay, que não ia ter futuro. Isso eu ouvi também da minha própria família, dizendo que não tinha futuro para mim. E hoje, olha o que eu tenho. Hoje eu tenho condição de ter uma vida melhor, tudo modo Boi Maracatu. Mas se eu fosse desistir modo dos preconceitos que eu tinha, eu não sei o que eu podia ter, não tinha nada. Eu segui meu coração e sabia que ali era certo o que eu estava fazendo. Mesmo o povo dizendo que tinha preconceito, muito povo do centro dizendo, não, ali é errado, é melhor você trabalhar em outra coisa, que ali só tem gay, ali não vai ter futuro para você. Mas eu decidi continuar, não dei ouvido às pessoas que falavam, e hoje eu estou aqui ainda no Boi Maracatu. Eu acredito que o Boi Maracatu está para além da cultura e da arte. O Boi Maracatu, na minha visão, ele está para o social nessa cidade. É uma agremiação que congrega um número muito grande de participantes, em sua maioria jovens, crianças e jovens, e que tem essa preocupação muito maior
Claro que tem uma preocupação com a formação artística das pessoas, mas que tem uma preocupação com a formação do ser humano, com a formação do ser social. E dentro de comunidades periféricas, né, que a gente sabe da luta que é de manter, né, um espaço cultural dentro das comunidades periféricas, onde existe uma série de vulnerabilidades, dificuldades, né, e, digamos assim, e de travamentos também de outras culturas, né? Essa questão da cultura de massa, das tecnologias, né, do acesso à informação. Eu acredito que o boi maracatu é a materialização, ver materializado o que espiritualmente tem a força dos primeiros brincantes, dos primeiros bois, dos primeiros carregadores de boi, dos primeiros tripas, dos primeiros mestres, como Manezinho de Mormaço, como Zé Alagoano, como Seu Luiz Preto. Eu vejo o boi maracatu como uma entidade de fortalecimento, como uma entidade que capta toda essa energia que tem a força do boi na periferia de Arco Verde, para trazer ele para os palcos e para os grandes cenários de Arco Verde, de Pernambuco e do mundo, né? Porque o boi maracatu ele não só é da nossa região, não é só do nosso solo, mas ele é do solo brasileiro, né? Ele representa muito o povo da periferia que faz arte, as crianças, os meninos, as meninas, que correm atrás do boi, que brincam com o boi. Eu acredito que o boi maracatu é a materialização física da espiritualidade de todos os mestres que passaram por nossa terra, fazendo esse brinquedo ficar até hoje como uma marca da Folia dos Bois, uma marca dos brincantes, dos artistas, dos Mateus das Caterinas e dos meninos que correm com os brinquedos, com seus brinquedos pela periferia da cidade e dos bairros de Arco Verde. A cultura popular só existe por causa dos brincantes, como a gente sempre fala. E para ver coco tem que ter brincante, para ver boi tem que ter brincante, né? E o que a gente chama de brincadeira nada mais é do que uma forma política mesmo de expressão. Então o coco é uma expressão muito forte, assim tal como o boi. E eu vejo que são artes muito promissoras em Arco Verde, assim. A Associação Boi Maracatu, apesar desse nome, não congrega em si somente essa atividade, a brincadeira do boi. Hoje, se eu não me engano, a Associação Boi Maracatu tem um sem número de outros brinquedos que acontecem lá. Não tem nenhuma pretensão de ser esse super campeão pernambucano da Liga de Bois e Quadrilhas que consegue organizar hoje uma estrutura organizacional e de movimento que fez com que o movimento de bois de Arco Verde ganhasse uma dimensão estadual, regional e nacional, a bem dizer da palavra, né? Hoje em dia o boi maracatu é boi, é urso, é caboclinho, é cobra da bexiga lixa, ele é a própria bexiga lixa, né? Tá em todas as paradas. É uma pena que poucas pessoas tentam descredibilizar a ideia do boi como um patrimônio tão forte quanto o coco, mas ambos convergem muito dentro de suas tradições. E o que é mais incrível de tudo isso é porque são brinquedos fundamentados por pessoas comuns, que muitas vezes são analfabetas, mas que as suas paixões por seus brinquedos fazem com que esses movimentos cresçam a cada dia em Arco Verde, né? E como eu disse anteriormente, eu acredito também que essa resistência dele vem por essa força ancestral que foi doada para ele, que foi um presente divino, que eu acho que a natureza sagrada doou essa energia para que ele hoje pudesse fazer aquilo que os antigos não fizeram, né? Eu sempre coloco isso assim, porque Zé Alagoano, Manezinho de Mormaço, pai, Seu Luiz Preto, todos aqueles brincantes, aqueles tripas de boi que a gente teve, que eu vi quando menina, né? Há mais de 50 anos, eles não tiveram essa oportunidade que hoje Everaldo recebe como força, como energia da natureza, para poder, através dos projetos, para poder, através dos audiovisuais, para poder, através dos palcos, né? De toda essa montagem. E hoje ele faz isso e eu acredito nessa força dele, porque é uma força que vem do sagrado, é uma força que foi doada, né? Está agora, inclusive, enveredando para a área do audiovisual. Quem está levando cinema para as crianças daquela comunidade é o Boi Maracatu.
quem está dando a possibilidade dessas crianças enveredarem em uma outra possibilidade de captação de recursos através da arte é o Boi Maracatu. O Boi Maracatu acho que congrega hoje aproximadamente 100 pessoas, juntando todos os núcleos nele envolvidos, envolve 100 pessoas. Então, de 8 a 60 anos, tem gente brincando no Boi Maracatu e que, de alguma forma, vem sendo beneficiado, se não enquanto formação humana, enquanto fonte de captação de recursos. E tratando-se especificamente de bois, é referência para Pernambuco. Haja vista o Boi Maracatu ser atualmente ex-campeão pernambucano do concurso de bois. Firmei meu ponto na parceira do curral. Joguei meu laço e peguei meu alatão. Chibão de couro e perfume da Jurema. É na Jurema que eu busco a proteção. É da Jurema. Isso é consequência, é resultado de uma pesquisa grande. Eu estou falando de pelo menos 25 anos de trabalho que vem sendo realizado. Velho guerreiro, olha pra cá e veja tudo que você deixou. Deixou meu boi, deixou seu boi. E hoje aqui nesse terreiro quero contar. Quero ouvir. O quê? Bem alto. Hoje o Boi Maracatu é uma representatividade, é a representatividade, a materialização dessa energia que precisava ser colocada em alguém, e esse alguém é o Boi Maracatu, e para o mundo inteiro. Então eu desejo forças, eu desejo as melhores vibrações, que os trabalhos dos meninos e o trabalho de Everaldo, ele seja sempre revestido dessa energia e que eles não deixem a força encantadora da cultura popular cair, né? Que eles continuem sendo os artistas que resistem, os artistas que brincam, porque quando a gente vê um ditador em qualquer lugar do mundo, em qualquer esfera, o maior medo que ele tem é da arte, né? Então, eu desejo do fundo do meu coração que Arco Verde, quando eu falo Arco Verde, eu falo no todo, possa reconhecer e valorizar cada mais, tanto a cultura do boi como a do coco, porque eu entendo que são fogueiros que aproximam muito as pessoas, as gerações, as comunidades, e que dialogam diretamente com questões do nosso dia a dia.